Em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo de número 2. Vamos ficar todos de pé. E sempre que você vir ao culto e você sentir falta de alguém, não sinta vergonha de mandar mensagem para esta pessoa. Não é um dever só do pastor, é um dever também dos irmãos do corpo, os irmãos em Cristo, se preocupar também uns com os outros e mandar uma mensagem não vai machucar não. Eu não tenho como mandar mensagem às vezes que eu estou longe, né? Não consigo ver, mas lá em Nova Iguaçu, as pessoas, faltou no culto, termina o culto, já estão mandando mensagem ou ligando, né? Faltou, não perco nem tempo, já ligo ou mando mensagem, faltou, ligo ou mando mensagem, para saber. Então você também pode nos ajudar fazendo esse trabalho também. Vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo. Estou dando trabalho aqui para o Leonardo também, fazer a edição dele depois. Vamos para caramba, né? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Palavra de Deus. Diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos Te glorificar, Te exaltar, porque sabemos que o Senhor é Deus e todas as coisas nas Suas mãos está, e nós somos Teus filhos que não sabemos, muitas das vezes, como reagir quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos orienta. Se não for o Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos mostrar o caminho de como nós devemos nos comportar, nós estamos perdidos. Então nós suplicamos ao Senhor nesta manhã de domingo, fala conosco, nos oriente, nos guie, nos mostre o caminho a seguir. Abençoe as nossas vidas, abençoe as famílias que estão presentes nesta igreja. Senhor, nós precisamos tanto, mas tanto da Tua graça, que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e colocar em prática. Ajuda-nos, Espírito Santo, nos dê essa graça, para que sejamos aprovados diante de Ti e que Teu nome seja glorificado não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar, por gentileza. O apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo de número 2 até o versículo 13, do 1 ao 13, aquela seção que mostra claramente o apóstolo incentivando, motivando Timóteo a manter-se firme no seu chamado, a se fortalecer no Senhor, independente de qualquer coisa. Timóteo, ele estava enfrentando aquele momento difícil que nós já estamos pregando há um bom tempo aqui. E Paulo, no capítulo 2, do 1 ao 13, ele vai motivar o seu filho na fé, para que ele avance na propagação do Evangelho e que ele pegue todo o conhecimento já dado a ele através do apóstolo Paulo e passe para outros homens. O contexto imediato aqui é muito interessante, porque quando Paulo
ele vai iniciar a sessão do versículo 14, nós percebemos que Paulo ele continua a orientar Timóteo, agora de uma forma muito mais posicional. Timóteo, e não somente Timóteo, mas aqueles que Timóteo deve passar as informações que ele recebeu de Paulo, precisam ser homens de posição, por causa das falsas doutrinas e também por causa dos falsos crentes. E agora, Timóteo, ele vai precisar, juntamente com esses homens que estão ao seu lado, que ele vai passar as informações, corrigir a igreja, não só corrigir a igreja, mas também não se deixarem levar pela falsa doutrina, não se deixarem levar pelos falsos crentes e não se deixarem levar pelos motivos egoístas que eles possam ter a ponto de não corrigi-los. Mas quando nós fazemos o exame da palavra de Deus aqui, principalmente no versículo 2, o versículo 2 para mim, e eu pregando esse texto lá em Nova Iguaçu, porque nós estamos um pouco adiantados, pregando esse texto aqui, o versículo 2 é uma base central da continuidade. E eu vou te explicar por quê. Quando nós lemos o versículo 2, eu peço a você para ler comigo aqui, só o versículo 2 do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele faz um apelo para Timóteo. E qual é o apelo? Versículo 2 ele diz: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. E ele vai dizer, e também idôneos para instruir a outros. Paulo, ele tem um compromisso com Timóteo. E qual é o compromisso de Paulo com Timóteo? Ensinar para Timóteo a verdade, a palavra de Deus, o que é certo, para que Timóteo ele possa liderar com fidelidade, para que Timóteo, diante de tanta heresia, de tanto engano, de tanto falso mestre, Timóteo ele é chamado para ensinar com sabedoria. E quem é o seu instrutor? É Paulo. Paulo não é qualquer pessoa que vai ensinar de maneira superficial para Timóteo. Timóteo está sendo ensinado, está sendo preparado para ele combater todo tipo de heresia e corrupção doutrinária também, que acontece na igreja de Éfeso. Timóteo não só recebeu uma fé não fingida, não é só uma fé não fingida que ele recebeu, da parte da mãe e da avó, de Eunice e de Lóide, não é só isso. Timóteo, ele é escolhido, ele tem o seu caráter moldado à luz da palavra de Deus. Quando nós falamos de caráter moldado, são exemplos que foram dados a ele pelo comportamento da mãe, pelo comportamento da avó. Agora, nas questões doutrinárias, nas questões de conhecimento e lucidez e amplitude de conhecimento, o seu tutor é o apóstolo Paulo. E Paulo é mestre na palavra de Deus, é habilidoso na palavra de Deus, tanto na lei como na graça. Ele prega esse evangelho para os gentios, e Paulo ele foi um grande combatente contra muitas heresias. Então Paulo sabia como combater, sabia como se comportar, sabia como falar, sabia como que esses homens deveriam ser paralisados. Então Timóteo ele recebe essas instruções de Paulo, só que Paulo não diz para Timóteo assim: você está recebendo essas instruções e guarde para você. Não é essa a informação que Paulo passa. Paulo diz para Timóteo: o que eu dei para você, o que você aprendeu de mim, você também tem que passar para outras pessoas. E aí Paulo vai classificar qual é o tipo de pessoa que Timóteo deve passar essas informações. Poderia ser para qualquer pessoa, poderia ser para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer um. Mas Paulo não diz assim: você vai passar essas informações, o que você aprendeu de mim,
diante de muitas testemunhas, entregue para homens. Primeira coisa, fiéis. Timóteo tem o dever, a obrigação de passar todo o conhecimento que ele recebeu do apóstolo Paulo para homens que sejam fiéis, fidelidade. E essa não é uma fidelidade velada, calçada ou galgada na cegueira, não. Toda fidelidade que é exercida às cegas é uma infidelidade, porque você não pode ser fiel cegamente. Nós devemos ser fiéis baseados naquilo que a Escritura diz, baseado no que a palavra de Deus diz. Então a fidelidade, ela é calçada na vida de um homem, na vida de uma mulher, em cima da verdade. O que Paulo diz para Timóteo fazer é que esses homens, eles precisam, antes de ser fiéis a homens, eles precisam ser fiéis a Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus determinou e aquilo que Deus exige de cada um de nós. Assim como Timóteo é um homem fiel, assim como Paulo era um homem fiel a Deus e a sua palavra, aqueles que serão os seus sucessores também precisam ser fiéis à palavra de Deus e, consequentemente, fiel ao seu próximo, porque esse é o reflexo na vida de uma mulher e de um homem que é fiel a Deus. Nós somos fiéis também a quem está ao nosso lado. Aí eu repito, fiel a quem está ao nosso lado não é fidelidade cega. Eu serei fiel a uma pessoa que está ao meu lado enquanto ela for fiel à palavra de Deus. Eu não posso obedecê-la se ela está desobedecendo a palavra de Deus e me convidando para desobedecer junto. Então eu renego, eu não aceito, eu não executo, porque ela está ferindo um princípio da palavra de Deus. Quando os apóstolos foram convidados a não pregarem mais a palavra de Deus, quando Caifás, Nero, estavam se levantando contra a igreja e proibindo o avanço do evangelho, o avanço da palavra de Deus, e os apóstolos foram presos, eles receberam uma ordem: vocês não podem mais pregar, vocês estão proibidos de pregar a palavra de Deus, não anuncie, não pregue para ninguém. Os apóstolos saem da prisão, e depois que saíram da prisão, eles voltaram a pregar, e em suas próprias palavras eles vão dizer: melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens, porque os homens estavam partindo de um princípio que desafiava a palavra de Deus, proibindo os discípulos de fazerem aquilo que Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora, nós temos autoridades que são autoridades que não são cristãs, são ímpios, e que a Bíblia nos manda obedecê-lo, desde que essa autoridade não fira o princípio da palavra de Deus, como nós vemos no nosso querido e amado país Brasil. Autoridades que fazem de tudo para que nós venhamos ferir a palavra de Deus. Querem empurrar na goela abaixo da igreja que a igreja aceite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós não vamos aceitar isso. Então nós obedecemos a Deus e desobedecemos essa autoridade, porque essa autoridade fere o princípio legal da palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, Timóteo tem que olhar para esse homem e encontrar nesse homem fidelidade. Em primeiro lugar, fidelidade a Deus. Esse tem sido um dos grandes problemas na igreja. A igreja, ela tem passado por esse problema devido à sua necessidade de material humano. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, nós mudamos de endereço e ela já tinha ido para uma outra denominação e ela ficou conosco 7 anos congregando na igreja. E nesses 7 anos eu faço uma avaliação geral da vida da pessoa, porque o desejo dela era trabalhar na igreja. E nós fazemos avaliação, vamos avaliando ponto a ponto. Existem coisas que são fragilidades comuns da vida do homem, que nós conhecemos como um processo progressivo que Deus vai trabalhando na gente
e vai nos moldando e nos lapidando até chegarmos à estatura de varões perfeitos. E muitos de nós não entendemos isso, queremos que o homem seja perfeito em tudo 100%, e a Bíblia escancaradamente falando que esse processo de santificação é progressivo, e não compete a autoridade nenhuma fazer esse trabalho, é o próprio Espírito Santo que nos molda dentro de um tempo determinado por Ele. Mas existem outras coisas que você percebe nitidamente que é um comportamento de alguém que não deseja mudar. E ela peca de maneira agressiva e profunda. É aquele pecado planejado, estruturado, arquitetado, que não é cometido 1, 2, 3, 4 vezes. Uma pessoa, ela cometia um mês sim, um mês não, os pecados que eram assustador. E eu disse, essa pessoa não pode trabalhar, porque essa é uma falha muito grave. Não podemos. Mas era um membro que estava todo domingo na igreja. Um membro muito assíduo na igreja. E desejava servir a igreja. Desejava estar ali para fazer as coisas na igreja. Só que quando você começa a fazer análise de fidelidade, você começa a fazer aquela pesquisa de cima para baixo e fala assim, olha, isso aqui é um desvio literalmente moral. Moral que fere muitos princípios e que traz um escândalo muito profundo para a igreja. Não há condições dessa pessoa servir a igreja. Não há. E aí ela acabou indo embora da igreja. E aí, ontem, eu estava... recebi um áudio dela, ela falando, olha, eu estou aqui nessa igreja nova, que eu estou congregando agora, e o pastor já me colocou para trabalhar. Ou seja, em alguns lugares, as pessoas têm a facilidade de trabalhar na obra de Deus sem passar por esse processo. Nós não queremos fazer aqui juízo de valor da vida de ninguém, pessoal, usando a nossa régua, a régua do homem para medir alguém. Mas a régua que nós devemos usar é a palavra de Deus. É a palavra que mede todos nós. E veja o que Paulo vai falar para Timóteo, seu filho na fé. Se é um pedido, o que você recebeu de mim, ensinamento, conhecimento, profundidade, testemunho, o que você aprendeu de mim, passa para homens fiéis. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? A continuidade da palavra de Deus na igreja, de maneira fiel. A continuação, a palavra tem que continuar sendo pregada com fidelidade. O homem não vai distorcer a palavra, ele não vai mudar o sentido da palavra para agradar ninguém, nem as massas, nem um prefeito, nem um governador, nem um rico e nem um pobre. Ele vai ser fiel à palavra de Deus do jeito que ela é, independente de quem esteja no culto ou a pessoa dizendo que vai embora ou vai ficar. A fidelidade à palavra de Deus precisa ser mantida a qualquer custo e a qualquer preço. Então Paulo diz, olha, passa para homens fiéis, primeira coisa. Passe para os presbíteros da igreja. Porque é isso que Paulo faz quando ele se despede de Atos, da igreja de Éfeso em Atos 20. Quando nós lemos Atos capítulo 20, Paulo está indo embora da igreja de Éfeso, o que ele faz? Ele chama os presbíteros da igreja. E ele chamando esses presbíteros, ele diz assim, olha, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ou não perdoarão o rebanho. Cuidai de vós mesmos e do rebanho de Deus. Olha o que Paulo diz para esses presbíteros. Cuidem do rebanho. E cuidar do rebanho não é ficar assim, como se você fosse pai do rebanho. Não é isso não. Como é que o pastor cuida do rebanho? Com a palavra de Deus. Examinando se aquele rebanho está sendo apacentado à luz da palavra de Deus, orientando, apacentando à luz do Evangelho. A responsabilidade é de quem está atrás do púlpito, ou a geração que vem depois.
Virá uma geração depois da minha. Virá uma geração depois do pastor Alex. Virá uma outra geração. E se nós colocarmos pessoas para assumir o nosso lugar, pessoas que forem infiéis, o risco da igreja, daqui a um tempo, deixar de ser uma igreja e se tornar um clube, é muito grande. Muito grande. Isso tem acontecido descaradamente mundo afora. Nós não temos mais igrejas bíblicas. E se temos, é poucas. Que prezam pela palavra de Deus. As igrejas viraram shopping. As igrejas viraram clube. As igrejas viraram muita coisa. Menos igreja. Menos igreja. E a distorção, ela não começa da membresia para o altar. Começa do altar para a membresia. Porque quem foi chamado para ser fiel é aqueles a quem Deus escolheu para anunciar a palavra de Deus. Bem, igreja? Então assim, às vezes, quando você vem no culto, você vem para a igreja adorar, servir a Deus, você diz assim: por que a minha igreja é diferente das outras? Por que na minha igreja não tem fumaça, não tem uma série de coisas, umas luzes piscando? Porque nós prezamos por aquilo que as Escrituras diz. Por que na igreja não tem um monte de revelação, profecia o tempo inteiro? Um entrega para outro, um entrega para outro, revela isso. Porque nós prezamos pela palavra de Deus. A maior profecia de todas é a palavra de Deus. Por que no culto não tem mais outras coisas? Porque nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Por que não tem confissão positiva? Porque nós preferimos ficar com fidelidade à palavra de Deus. É a verdade que vai mudar a sua mente e o seu coração. Por isso que nós lutamos para que você não seja um cristão emocionado. O cristão emocionado morre quando a emoção acaba. Ele paralisa quando a emoção acaba. O motivo dele ir ao culto são as coisas emocionadas. Precisa ter alguma coisa que atrai ele ao culto, que tem que prender você no culto, prestando atenção na palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o seu desejo de conhecer mais de Deus, de quem Deus é. Então, a primeira coisa que Timóteo precisava ver é se o homem era fiel. Entrega isso para homens fiéis. Segunda coisa, ele diz idôneos. Homens sem manchas, idôneos. Para quê? Para instruir a outros. Como é que eles vão fazer o trabalho que eu fiz contigo, Timóteo? Se eles não forem fiéis e nem idôneos. Como que eles vão fazer o trabalho que você está fazendo? Se eles não forem fiéis e nem idôneos. É dentro desse versículo 2 aqui, principalmente além de Paulo motivar Timóteo, que nós lemos o versículo 14. Porque Paulo, quando ele diz assim, vamos ler aqui versículo 14, por favor. Versículo 14. Ele diz assim: recomenda essas coisas. Paulo está falando para Timóteo, você deve recomendar. Tudo que eu te falei, recomenda. É para você recomendar isso que eu acabei de falar com você. Mas recomendar a quem? Paulo está falando para Timóteo recomendar para quem? Ele diz, continua o texto: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. A Timóteo é dito que ele lembre aos homens confiáveis, os ministros, que permaneçam firmes na execução das tarefas dadas a Deus para eles. Qual é a tarefa desses homens fiéis e desses homens idôneos? Ensinar a palavra de Deus.
A tarefa deles é a pregação do Evangelho e o cuidado do rebanho que Deus confiou nas mãos deles. Paulo diz para Timóteo, recomenda essas coisas aos homens fiéis, aos homens idôneos, que eles não fiquem batendo boca com as outras pessoas, porque isso não vai ser proveitoso em momento algum. Não é para ficar discutindo coisas tolas e abstratas. Em meio às aflições, em meio às lutas que vocês possam enfrentar, Timóteo, diga, recomenda aos ministros, e você também, continue fazendo o seu trabalho com fidelidade, porque vocês serão recompensados. A recompensa, ela virá. Então Timóteo, ele tem uma responsabilidade em relação aos novos líderes. Assim como Paulo tinha uma responsabilidade em relação a ele. Então assim, solenemente, Timóteo deve advertir os líderes eclesiásticos da igreja de Éfeso a não se envolverem em debates de palavras e totalmente inúteis. Tantas coisas para se fazer na igreja. Tantas coisas para realizar na igreja. Homens para serem ensinados, mulheres para serem ensinadas, juventude para ser ensinada, tanta coisa para fazer na igreja. Tanto material de ensino pode ser produzido para a igreja. Quantas pessoas para se evangelizar na igreja, fora da igreja, quantas as situações, as demandas da igreja são importantes. Oração, jejum, leitura da palavra, ensino, reunião dos santos, tantas coisas para se fazer. Paulo vai falar para Timóteo, fala para eles que ficar batendo boca sobre genealogia, rudimentos da lei, circuncisão, dieta, não vai trazer a edificação da igreja. O que vai trazer a edificação da igreja é a fidelidade deles na palavra de Deus. Então os futuros líderes tinham que ser advertidos a fim de que não se desviassem rumo a debates inúteis. Eu digo para vocês que lá no início, lá atrás, eu participei de debates infindáveis. Batia a boca, discutia, queria que as minhas palavras estivessem no topo da aceitação. Até que eu olhei e falei assim, sabe uma coisa? Que proveito tem isso aqui? Qual o proveito de ficar discutindo, vamos dar exemplo, né? Se a Terra, como é que é a discussão deles? Se a Terra é plana ou não? Muda a vida espiritual de quem? Vai levar a pessoa a Cristo? Não, deixa isso para lá. Isso é uma questão secundária. Então nós perdemos tempos com pontos secundários, mas de tão grandiosa gravidade, e as coisas essenciais vão ficando para o escanteio, a gente vai colocando para o lado. A gente vai abandonando uma vida reta, santa, temente a Deus, ensinar a igreja sobre santidade, ensinar a igreja sobre temor a Deus, ensinar a igreja sobre compromisso, tantas coisas para ensinar a igreja, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, tantas coisas importantes para ensinar, para falar para a igreja, para admoestar a igreja, e eu vejo uma discussão. Então Paulo, ele tinha muito trabalho. Paulo tinha muito trabalho. Timóteo também tem muito trabalho. Você acha que Timóteo, ele deve perder o tempo dele discutindo com questões que não vão fortalecer a igreja? Ele não pode fazer isso. Ele não deve fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o apóstolo Paulo era um homem muito ocupado? Minha igreja, alguém está aqui? Opa! Você acha que o apóstolo Paulo era um homem muito ocupado? Sim ou não, gente? Muito ou pouco? E aonde estava a centralidade do apóstolo Paulo nessa ocupação dele?
em Cristo com a igreja. Por que ele é o maior autor da Bíblia, inspirado para escrever? Ele tinha uma preocupação, mas uma preocupação tão grande com a igreja. E olha que coisa interessante. Mesmo passando por lutas, hein? Mesmo passando por vales, mesmo enfrentando dificuldade, esse homem não poupava tempo, não. Quando ele chegava para discutir uma cidade, ele não discutia para colocar a opinião dele acima dos outros, não. O apóstolo Paulo chegava para falar de Cristo e mostrar para as pessoas que elas estavam na idolatria. Para convencer homens, tirar homens da escravidão, do pecado, da escuridão para a luz de Cristo. Era isso que ele fazia. E avançava, implantava a igreja, anunciava Cristo, implantava a igreja e avançava. Chegava num lugar, implantava uma igreja, colocava ali uma pessoa idônea, responsável e avançava. Era isso que ele fazia. Teve igrejas que o apóstolo Paulo implantou que ele nunca conseguiu voltar. Teve lugares que ele passou e implantou, deixou um homem idôneo e foi embora. Mas ele era um homem muito preocupado com a igreja. Quando nós lemos aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler, por favor? 2 Coríntios, capítulo de número 11. Irmãos, me perdoa esse funga-funga que eu estou. Eu estou saindo de uma forte gripe ainda, estou em recuperação. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Você sabe o que é voragem do mar? E algumas traduções diz boiando. Na tua está assim? Alguma tradução? O apóstolo Paulo vai dizer que ele passou uma noite e um dia na voragem do mar. Sabe o que é passar uma noite e um dia boiando? Boiando. Olha a estrutura de guerra, de luta que esse homem passava. 26, continue lendo. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, e muitas vezes frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com o quê, irmãos? Com todas as igrejas. Enfrentando, olhe para cá, por favor, enfrentando todas essas coisas, passando por todas essas coisas. O apóstolo Paulo vai falar assim: ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Mesmo quando eu estou sendo apedrejado, quando eu estou na luta, descendo num cesto para não morrer, quando eu estou em naufrágio, quando eu passo por todas essas coisas, eu ainda tenho que me preocupar com a igreja, e não é com uma. Com todas as igrejas. E quando ele diz, tenho que me preocupar com todas as igrejas, ele não está falando com a parede, se a parede está marrom, cinza, cor de abóbora, se o teto está com forro, não. Ele está falando com as pessoas, com aqueles que foram salvos para a glória de Deus. Olha o coração deste homem.
Aí ele olha para Timóteo, ele enxerga em Timóteo um grande discípulo, um grande substituto. É por isso que no capítulo 2, do 1 até o versículo 13, ele motiva Timóteo. Só que ele motiva Timóteo também a passar o que ele recebeu para outros Timóteos. E homens que tenham esse mesmo desejo, esse mesmo amor, esse mesmo zelo. Paulo precisa, a igreja precisa de homens dispostos que possam levar no seu coração o mesmo sentimento, a ponto de darem a sua vida, a ponto de pegar o seu descanso por amor a pessoas, para que outras vidas sejam resgatadas, para que outras vidas sejam restauradas, a ponto de não olhar para si mesmo, a ponto de falar assim, não importa. O que importa é que vidas sejam salvas e restauradas. Se alguém precisar ouvir o Evangelho, ainda que falte voz, ainda que a voz esteja embargada, ainda que você esteja com dor na articulação, pregue a Cristo. Porque veja bem, se uma leve gripe que eu estou saindo, ela pode ser comparada com a situação de um homem que ficou boiando um dia e uma noite no mar. Misericórdia quero. O homem que foi apedrejado por querer pregar a palavra de Deus, salvar vidas. Aí eu chego e falo assim, não cabe a mim pregar, porque falar de Cristo, afinal de contas, eu estou num dia ruim. Imagina o apóstolo Paulo. E aqui eu já faço um pequeno adendo, uma aplicação. Esse é aqueles motivos que me levam, muitas das vezes, a ficar bem irado, chateado com alguns irmãos. Porque os irmãos, eles às vezes usam qualquer motivo para não cultuar. Tudo é motivo para não estar na igreja. Tudo. Os motivos são muitos, são maiores do que o estar na igreja. Porque dizem, não, a igreja tem todo domingo. O problema é saber se você terá o próximo domingo. Essa é o peso na balança. O congregar faz parte dessa vida que o Senhor nos deu, essa salvação que nos foi dada. Pastor, eu estou muito mal, vem para o culto. Quando você está doente, tu não vai para o hospital? E como você está mal, você não vem para o culto? Deus pode te fortalecer num culto, te levantar num culto, na oração no meio dos irmãos, num culto. É assim que uma igreja ela precisa se portar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então Paulo precisa de homens fiéis, homens idôneos e com esse sentimento. E qual é o conselho para esses homens? Vocês têm coisas demais para fazer, então evite as controvérsias. Evite ficar batendo boca, porque isso não vai trazer edificação para ninguém. Essas disputas verbais sobre detalhes secundários não vai edificar ninguém. Abandone essa vaidade intelectual. Isso só vai produzir divisão, isso não vai produzir nenhum tipo de edificação. Quando nós olhamos para esse nome que está aqui, Igreja Batista Reformada, nós nos lembramos de Martinho Lutero. Olhar e falar assim, por que vocês são reformados? Simplesmente porque nós queremos, através da verdade, da fidelidade da palavra de Deus, centralizar a nossa pregação na palavra de Deus. A reforma é isso. É convidar os homens novamente à fidelidade das Escrituras. Porque o início da reforma, porque a reforma em si ela não começa em Martinho Lutero. Martinho Lutero é que teve a maior visibilidade porque ele pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg.
Mas a reforma protestante, ela começa em John Hus, ela começa em Wycliffe, ela começa em Savonarola, outros homens que já batiam de frente com o Papa naquela época, defendendo a palavra de Deus, defendendo a centralidade nas Escrituras. Mas Martinho Lutero, quando ele escreve as suas 95 teses, o seu objetivo não é sentar numa roda para debater com ninguém, não. Martinho Lutero não quer discutir, bater boca com ninguém. Essa não é a história real. A história real é que Martinho Lutero, ele queria simplesmente esclarecer para o Papa e para todos aqueles da escolácia que eles estavam lavrando em erro, que Papa não era substituto de Pedro, que Papa não tinha autoridade total sobre a igreja, que os homens não precisavam pagar indulgências, que você não tinha essa condição. Que Lutero queria simplesmente mostrar para os homens que eles estavam distorcendo a palavra de Deus, errando e levando o povo ao erro através de simplesmente rudimentos estabelecidos pelo homem, porque a Igreja Católica ela adotou também para si muitos pensamentos de Aristóteles. Esses pensamentos gregos que se utilizavam da razão para querer saber, ou querer saber não, para tentar chegar a um conhecimento de Deus. Eles queriam ter o conhecimento de Deus através da razão. E a Bíblia diz: quem é que conheceu a mente do Senhor? O homem não tem a condição nenhuma de conhecer a mente do Senhor. É muito ampla, a mente de Deus é dilatada. O universo não cabe dentro da mente de Deus, nem todas as galáxias cabem dentro da mente de Deus. Na palma da mão dele nada cabe. Ele é maior do que todas as coisas juntas. E a única maneira de você compreender o Senhor, entender quem é Deus, é através da sua própria revelação. Eu sou o que sou. Eu sou no passado, no presente e no futuro o que sou. É isso que ele diz. E o que Lutero queria mostrar para as pessoas que a verdade está inserida na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. E uma das coisas que Martinho Lutero falava na sua defesa, batendo de frente com esses homens, era simplesmente, Lutero dizia que a razão que eles usavam, Lutero chamava a razão da prostituta do diabo, quando esta tentava se colocar acima da fé. Lutero dizia que a razão que eles usavam para colocar ela num pedestal maior do que a fé era mais nada do que uma prostituta nas mãos de Satanás. Nós não caminhamos pela razão. Deus não nos chamou para andarmos pela razão. Paulo vai dizer isso. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós não andamos pelas coisas que nós podemos ver. Nós andamos, caminhamos por uma coisa que é invisível, mas ao mesmo tempo é real. Porque nós podemos sentir e ver um dia após o outro o cumprimento da sua palavra nos nossos dias. Então essa é a luta do ministro. Essa é a luta de Timóteo e dos seus sucessores. Essa é a luta da igreja, caminhar na verdade. Esse é o seu dever como um cristão. O seu dever é vir ao culto, conhecer a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, viver a verdade. Quando terminar o culto, caminhar na verdade. Por isso que o pastor não pode perder tempo com debates inúteis. O dever do pastor é estudar, cavucar a palavra de Deus, preparar a mensagem, um alimento para entregar à igreja. Porque o pastor tem que estudar não para discutir, ele tem que estudar para defender a verdade. Paulo vai dizer que ele foi colocado como um defensor da verdade, em defesa do Evangelho. Nós temos que sair em defesa do Evangelho. Nós não temos que sair para debater o Evangelho, é para defender. A palavra de Deus, ela ataca, mas ela é muito mais usada para defesa. Quando é que a palavra de Deus ataca? Quando aparecem na igreja, não fora, mas na igreja, nos púlpitos da igreja,
homens que estão tentando trazer a razão em vez da fé. Aí nós combatemos esse homem porque ele faz mal ao rebanho de Deus. Todos aqueles que fazem mal ao rebanho de Deus, atrás do púlpito, nós não vamos debater com eles. Nós vamos apresentar a verdade da palavra de Deus. E mostrar que aquilo que eles estão ensinando é um erro. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, não entre. Recomenda isso para homens idôneos e homens fiéis, para que eles não fiquem batendo boca em debates inúteis. Isso não vai trazer aproveitamento nenhum, zero aproveitamento. Porque você vai ficar com a tua razão e ele vai ficar com a razão dele. Teve um debate, eu vejo às vezes pessoa botando lá no rodapé, assim, nos debates, né? Que aparece aqueles cortes de debate. Aí aparece lá para mim na rede social que um pastor do lado de cá, outro pastor do lado de cá. Aí tem muitas pessoas assistindo. Aí você vai ver os comentários embaixo, as pessoas falando, concordei com o que o pastor falou na parte X. Mas eu discordei dele disso aqui também. Eu concordei dele disso aqui. Não discordo dele disso aqui. Agora o outro está certo. Causa uma bagunça na mente da pessoa que não traz aproveitamento nenhum. Nenhum. A verdade, ela tem que ser pregada da maneira que ela é. Vamos voltar lá em 2 Timóteo, por favor. Eu já estou terminando, irmãos. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Aqui Paulo continua falando com Timóteo para que Timóteo possa instruir também. Instrua eles. Eles precisam ser obreiros que manuseiem bem. Você precisa ser um obreiro que manuseie bem a palavra da verdade. Só que antes disso, Paulo diz que esses trabalhadores, eles devem procurar apresentar-te a Deus. Apresentar-se a Deus. Irmãos, olhem todos aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta. Se eu tiver que avaliar você, eu como homem comum, o seu caminhar como cristão, o seu serviço na obra de Deus, se eu, pastor, tiver que te avaliar, você acha que eu corro risco de te avaliar mal? Sim ou não? Claro. Claro que eu corro. Eu não estou contigo todo dia. Não estou contigo toda hora. Na hora que eu for te avaliar, falar assim, você mesmo, falar, mas isso aqui o pastor não sabe. O pastor não sabe que eu levanto todo dia para orar. O pastor não sabe disso. O pastor não sabe as minhas semanas de consagração, de jejum. O pastor não sabe disso, né? Aí nem isso aqui o pastor sabe. O pastor não tem consciência disso, não. A minha avaliação vai ser falha. Mas Paulo, quando ele se dirige a Timóteo, e aqueles que Timóteo vai ensinar, os responsáveis da igreja, olha o que Paulo fala: procura apresentar-te a quem? A Deus. Aí eu faço novamente a pergunta: se Deus for nos avaliar como servos, como obreiros, como trabalhadores, será que Deus vai nos avaliar e vai ter alguma coisa em falta que Deus não vai saber? Veja a responsabilidade. Paulo não diz assim, procure apresentar-te a mim, Paulo. Não. Procure apresentar-te ao irmão da igreja. Não. Procure apresentar-te a Deus. Isso é muito sério. Você imagine o pastor, o líder, o responsável da igreja lavrando em erro. E Deus fazendo o exame dele. Sabe aquele texto que diz assim, em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós curamos. E ao final do texto Jesus diz:
Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Muitos confundem o agir na igreja com a aprovação de Deus. Irmãos, nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Nem tudo que prospera tem aprovação de Deus. Você consegue entender isso? Tem homens que estão à frente de muitas igrejas e as igrejas estão prosperando, estão avançando, estão multiplicando o número de pessoas de maneira excessiva. E aí a igreja, por falta de conhecimento, diz: Deus está naquele lugar. Uma série de heresias, uma série de mentiras, uma série de libertinagem, uma série de coisas que não estão inseridas na palavra de Deus. E as pessoas dizendo: aquela igreja ali sim é uma igreja boa porque ela tem muita gente. Ela é rica, ela é poderosa. E aí nós, muitas das vezes, fazemos esse julgamento, tem a aprovação de Deus. E Deus não está aprovando. Quando Deus for avaliar cada indivíduo naquele grande dia, muitas pessoas serão lançadas fora. E muitas pessoas que estão achando que estão sendo aprovadas por Deus, sendo desaprovadas. Por isso que o conselho de Paulo para Timóteo e para aqueles que vão vir juntamente com ele é o seguinte: procure apresentar a Deus. Não adianta se apresentar perante os homens. Não adianta você mostrar uma falsa moralidade, uma falsa santidade, um falso compromisso, um falso temor diante dos homens, porque, como eu disse, eu posso fazer um julgamento errado. E na maioria das vezes, nós erramos mesmo. Mas Deus não erra. Deus não erra. A balança de Deus, ela tem uma precisão de 100%. Deus, quando vai medir, o homem, ele mede 100%. Ele não falha em 1 milímetro. Então veja que é muito simples. Esse texto que eu estou pregando aqui na igreja é um texto que é para pregar para pastores, presbíteros, diáconos, que o texto de Timóteo é mais voltado para pastorado, presbitério, diaconia. E nós estamos fazendo de tudo para tentar aplicar isso na igreja também. A igreja, ela também é avaliada por Deus. Deus avalia todos nós somos o corpo de Cristo. Pastor, presbítero, diácono, todos nós somos o corpo de Cristo. Claro que funções diferentes, mas somos igreja. Então Deus também avalia os senhores e senhoras que estão aqui. Então, nós não podemos achar que poderemos nos apresentar na igreja. Somente, eu me apresentei na igreja. Mas Paulo convida você, me convida a nos apresentarmos a Deus, não só como obreiros, mas como servos, como filhos. Você imagina, fazer aqui mais uma aplicação. Vamos dizer que você tenha 5 filhos. Eu tenho 3, né? Mas vamos dizer que você tenha 5 filhos. E aí os seus filhos estão na tua casa, aí os seus filhos vão para a escola. Certo? Vão para a escola. Quando seus filhos voltam para a escola, em vez de voltar os 5 filhos, voltam 4 mais 1. Só que esse 1 não é seu filho, ele voltou. Volta aquele grupo de 5 também, fica lá na tua casa. Quando você olha, é o filho de uma outra pessoa, que veio junto com os seus 4 filhos. Fez o total de 5. Quando você olha para aqueles 5 que estão na casa, você vai dizer assim: são todos meus filhos? Ou o que você vai falar? Esse aqui não é meu filho, não. Esse aqui não é meu. E desesperadamente, o que você faz? Pega, leva para a escola. Onde está meu filho? Aonde está meu filho? Isso somos nós. Qual é o tempo que Deus, qual é o dia que Deus fará isso? Em pegar quem são os filhos dele e quem não são, no dia do juízo. O joio, ele vai crescendo no meio do trigo, vai crescendo, e quando tentaram arrancar, Jesus disse assim: não,
Deixa-os aí. Deixa aí. Veja a gravidade disso. O temor que a igreja deveria ter, as pessoas deveriam ter. Nós vivemos a vida como se Deus nunca fosse nos chamar. Lamentamos a perda da nossa irmã Célia, da nossa irmã Elisa, como nós estamos tristes. Mas eles nunca poderiam imaginar que descendo a serra para vir visitá-las, o caminhão iria tombar em cima do carro. Um acidente, sem mensagem, sem carta, sem telegrama, sem dizer que vai acontecer. E aí nós queremos viver a nossa vida como se nós nunca fôssemos nos encontrar com Deus. E vivemos mesmo, caminhamos mesmo, aprontamos mesmo, achando que o nosso coração, ele sempre vai continuar batendo, do jeitinho que ele bate. O coração para de uma hora para outra. E aí vem Hebreus 9, 27, que diz: está ordenado ao homem morrer uma única vez, e vindo depois disso o juízo. Ai meu Deus! Então nós precisamos procurar nos apresentar a Deus como um obreiro aprovado, como uma igreja aprovada, como filhos aprovados. E como? Aí Paulo vai mostrar aqui para Timóteo como ele deve fazer isso. De que maneira ele deve fazer isso? Como que Timóteo vai conseguir ser um obreiro aprovado, um pastor aprovado, e os seus próximos líderes aprovados? Aí ele vai dizer que Timóteo deve se esforçar de todas as formas possíveis, a fim de conduzir pessoas de tal modo que agora, mesmo perante o tribunal de Deus, ele seja aprovado. Olha, se esforça para conduzir a igreja, se esforça para conduzir o povo, porque você vai ser examinado por Deus. Se esforça, dá o seu melhor, não lavra em erro, não seja infiel, seja idôneo, seja comprometido com a verdade, seja temente, porque Deus vai te examinar. E aí, Paulo diz aqui no capítulo de número 2, veja que esse é o resultado que Timóteo vai alcançar se ele for achado nessas condições aqui, ó. Primeira coisa que Paulo vai dizer no versículo 15, ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado. Aí ele diz: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Timóteo, você não tem que ter nada que possa te envergonhar. Absolutamente nada. Você não pode carregar sobre você nada que possa trazer vergonha. Vergonha. Seja um homem que não tem do que se envergonhar, nem externamente, nem internamente, nem julgado pelos de fora e nem julgado pela sua consciência. Seja um obreiro que vive em retidão. Seja um obreiro reto. Primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, ó, fala para os próximos aí que vocês precisam ser um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. A segunda coisa, ele diz que maneje corretamente a palavra da verdade. Além dele ser um homem que não tem de que se envergonhar, ele tem nas mãos a palavra de Deus. E ele precisa manusear a palavra de Deus da maneira correta. A palavra manusear aqui, ela é entendida como cortar direito. Se utilizar de uma ferramenta para cortar dentro de um padrão. Isso significa manusear. Manusear aqui não é como muitos pregam por aí, né? Não, você tem que ser um mestre, tem que estudar. Tem que estudar. Pastor Jonas Madureira diz que não se faz um pastor num seminário. O seminário é muito importante, amém, amados? Mas se faz um pastor no dia a dia.
ele é ao lado de outro pastor sério. Dia a dia. Dia a dia. Aprendendo como se prepara um sermão, como se comunica com as pessoas, zelo pelas coisas de Deus, o temor, a importância, a vida comum, o tratamento com a esposa, o tratamento com os filhos. É o dia a dia. Você está sendo moldado. Timóteo ficou com Paulo muito tempo. Dia a dia. Era um homem cheio de fé, Timóteo era, mas foi o dia a dia. Com Paulo. O seminário vai trazer conhecimento intelectual. O dia a dia vai te trazer vida pastoral. Conhecimento não quer dizer que aquela pessoa pode ser pastor. Não quer dizer isso. Existem muitos homens cheios de conhecimento, mas quando vai tratar de pessoas, mata todo mundo que coloca na mão dele. Destrói todo mundo. Não sabe como que se tira um carrapicho. Não sabe. Sabe manusear a palavra de Deus corretamente. Não sabe como cuidar de uma ovelha que está ali com a pata machucadinha, um remédio para colocar o azeite, um pouquinho de vinagre também era usado, para cicatrização. Tudo é uma dosagem. Aí tem um outro processo que o pastor tinha que fazer com a ovelha. A ovelha era muito rebelde, meu. Vivia fugindo. O que o pastor tinha que fazer? Segundo a cultura, ele pegava a patinha da ovelha assim e quebrava a patinha dela. Mas não quebrava para matar. Quebrava para ela ficar juntamente dele e não fugir mais. É assim que o pastor vai aprendendo. Por isso que com algumas pessoas nós precisamos ser mais cautelosos, com outras pessoas nós precisamos ser mais firmes. Você não tem que usar a mesma firmeza com todo mundo. Tem gente que não entende isso. Com alguns você... Essa aqui é aquela ovelha rebelde. É um pouco mais firme. Aquela ovelha que está com dificuldade, que está mal, você pega um azeite e derrama na ferida. Bota a cabeça no peito, deixa ela chorar. Chora junto. Sorri junto. Padece junto. Isso é vida pastoral. Isso se aprende no dia a dia. Eu aprendi isso com o meu pastor Leonardo Fábio. Ele me obrigava a ficar com ele nos gabinetes. Ele fazia gabinete, ele mandava trazer uma cadeira e sentar do lado. Acredita nisso? Era gabinete de casal, ele mandava pegar uma cadeira e sentava do lado, ele atendia o casal, eu do lado ouvindo. Dia a dia. Um dia após o outro, você vai maturando. Você que congrega numa igreja, você tem que entender que o pastor ele precisa cuidar de você. Mas o pastor não tem que te bajular. Bajulação não é bajulação. Cuidado. E alguns cuidados requer um pouco mais de atenção. Então tem que saber manusear a ferramenta. Tem que saber usar. Dá um exemplo aqui. Você já teve furúnculo? Alguém já teve? É um exemplo muito louco, né? Mas é só um exemplo. Existem alguns casos que tem pessoas que não conseguem suportar a dor do furúnculo a ponto de deixar alguém espremer. Faz o quê? Faz uma incisão, pequena incisãozinha para tirar. Em alguns casos não, tem gente que é como? Bota pano na boca ou não? Bota a perna lá, espreme aí. Alguém aqui? Já deixou espremer? Quem já? Então é mesmo, isso aí. E as irmãs? Das irmãs? Deixou espremer? Aquilo dói, que misericórdia quero. Mas não é necessário? É necessário. Então, a gente está provocando dor naquela ovelha, porque ela está infeccionada. Tem um lugar infeccionado. Eu tenho que apertar. Ai, pastor, está doendo. Vai, mãe, ai, pai, está doendo. Mas vai aliviar. Calma, segura um minutinho. Não sai, calma, é porque está bravo. Daqui a pouco, pula. Só que em alguns casos, nós encontramos pessoas que não suportam esse tipo de dor. Aí o que nós fazemos? Anestesia.
entendeu? Anestesia no lugar, faz uma pequena incisão. Na minha época, minha avó pegava saião, amassava, botava em cima com atadura e deixava lá para puxar. Na minha época. Alguém, a vovó fez isso com vocês também? Com alguém aí? Aí, tá vendo? Então deixava lá para tirar. Você vê que o tratamento não é igual para todo mundo. Estou falando de vida comum, gente. Estou falando de coisas do nosso dia a dia. Como Charles Spurgeon fazia muito isso. Ele pegava coisas do dia a dia para conseguir trazer mais luz na mente da igreja. É assim que Timóteo tem que fazer. Saber manusear. O pastoreado tem que ser um homem que manuseie bem. E aí, Paulo, claro que especificamente aqui no manusear, ele está falando manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode manusear a palavra de Deus de qualquer maneira. Eu vou encerrar aqui. Você não pode tirar nada da palavra de Deus. Você tem que manter a palavra de Deus. Eu não posso mutilar a palavra, eu não posso negar a palavra, mudar a palavra. Tem que manusear a palavra do jeito que ela é. Corretamente. Dizer que alguém fala assim, mas eu não concordo com essa palavra. Desculpe. Mas é a palavra de Deus. Ah, mas é muito ofensiva para mim. Desculpe. Mas é a palavra de Deus. Essa palavra que o Senhor pregou, se não foram as minhas palavras, mas foi a palavra de Deus e te machucou, bendita seja a ferida feita com a verdade. Bendita seja. Bendita ferida é aquela que é causada pela verdade. Ela vai cicatrizar, mas a sua consciência nunca mais será a mesma. Que mente ferida com a verdade nunca mais é a mesma. Nunca mais. Você é livre de todo o sistema religioso. E eu encerro dizendo que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4. Requer dos dispenseiros que eles sejam achados fiéis. Eu sou só um dispenseiro. Eu não produzo palavra, a palavra já existe. A comida está lá na despensa. Eu só vou lá e pegar. E é assim, irmãos. A gente não fica escolhendo não, tá? Você entra e pega. E entrega para a igreja. Nós somos dispenseiros. E o dispenseiro tem que ser fiel. É isso que Paulo quer de Timóteo. É isso que Paulo quer dos sucessores de Timóteo. Que eles sejam achados fiéis e idôneos para conduzir o rebanho. Não que eles sejam mestres de discussões e debates, não. É que eles sejam obreiros aprovados e que manuseiam bem a palavra da verdade. É isso que Paulo espera deles. É isso que nós esperamos da igreja. É isso que Deus espera de todos nós. É isso que eu tenho falado lá em Nova Iguaçu todo santo domingo. Todo santo domingo. Porque é desafiador. Cuidar de um rebanho é desafiador, é custoso. Consome a gente. Mas nós não podemos baixar as guardas porque estamos sendo consumidos. Eu agora estou com essa palavra no meu coração. Eu nem boiei uma noite, um dia no mar. Estou achando que eu estou passando por dificuldade. Não. Vamos continuar anunciando à igreja que ela precisa ter compromisso com a verdade de Deus. E eu percebo, e eu encerro aqui, que muitos irmãos de Campo Grande, esses 2 últimos domingos que eu vim aqui, muitos irmãos da nossa igreja aqui em Campo Grande são descompromissados com o culto dominical. São descompromissados com frequência na igreja. São descompromissados com o zelo com a igreja. Eu posso dar essa bronca em vocês. E assim, essa igreja ela mantém as portas abertas debaixo da misericórdia de Deus. Hein?
porque não é fácil manter essa igreja de portas abertas. Então nós suplicamos a Deus que vocês sejam fiéis. Sejam achados fiéis e permaneçam fiéis até o final da vida de vocês. Como obreiro que manuseia bem a palavra de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, como obreiro idôneo, como obreiro fiel, como uma igreja fiel, como uma igreja idônea, como uma igreja que conhece a palavra e que não tem que se envergonhar. Não estamos nos apresentando a pessoas, nós nos apresentamos a Deus. Amém? Vamos ficar em pé.